Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Olha só, pessoal, hoje a gente vai falar sobre filhos colaboradores. Como obter a colaboração do seu filho com as atividades diárias e tudo mais. Vamos lá? Como é que a gente tem filhos colaboradores na nossa casa? Isso, na verdade, tem se tornado quase desumano, né? Não tem como a gente ter filho colaborador sem antes a gente ter dado repertório e hábito para eles. Então, a gente quer filhos colaboradores, a gente quer colocar na mão dos nossos filhos algumas escolhas e algumas responsabilidades que se tornam muitas vezes covardia, porque está no nosso papel tomar essas atitudes e daí a gente coloca na mão das crianças e as crianças não conseguem colaborar com aquilo. Nem sempre elas vão cooperar com o que a gente precisa que elas façam, porque elas ainda estão num processo de aprendizagem. Então, esse processo de aprendizagem, ele é longo, ele é demorado, ele precisa de um tempo até ser apreendido mesmo, e daí a gente consegue sim, depois que eles conseguem passar por esse processo de aprendizagem, de ter esse repertório, de ter os hábitos corretos, eles conseguem sim cooperar com a gente. Mas antes, somos realmente nós que vamos tomar as atitudes, somos nós que vamos saber aquilo que é melhor, aquilo que não é bom, E a gente vai mostrando isso para as crianças ao longo do tempo, ao longo das nossas conversas, ao longo dos nossos ensinamentos, para que depois eles consigam pensar, colaborar, saber o que é bom, saber o que é ruim, saber que deve fazer aquilo que é certo mesmo sem estar com vontade. Então a colaboração vem muito disso, desse entendimento. Mas até a criança chegar nesse entendimento demora um tempo. Então assim, não parta para a covardia de pedir certas decisões para uma criança que ela não tem a possibilidade. Você vai se frustrar e a criança não vai conseguir te dar essa resposta, né? Ela não vai conseguir te dar essa resposta, na verdade. Então vamos lá, como é que você obtém a colaboração do seu filho? Primeira coisa que você tem que fazer é ensinar o seu filho as coisas da vida. Então você vai ensinar o seu filho a fazer a cama. Quando ele é muito pequenininho, você vai ensinar o seu filho a colocar o prato lá na pia, você vai ensinar o seu filho a ficar tranquilo num restaurante, determinadas escolhas. Então, você vai começando a dar um repertório para ele de escolha, do que é melhor, do que não é. Por exemplo, a gente tá indo ali no mercado, e aí seu filho quer ir de sunga. Mas sei lá, né? Vai que acontece. Quer ir de sunga. Você vai começando a ensinar para ele que tem roupas apropriadas para determinados lugares, tem roupas que não são, né? Então, como, por exemplo, eu moro em Brasília, eu não tô na praia, meu filho não vai de sunga no mercado. Mas se a gente estivesse na praia, né, talvez pudesse. Mas então, você vai começando a ensinar pequenas coisas para o seu filho e ele vai obtendo esse repertório daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Outra coisa que você vai fazer concomitantemente você vai começar a criar bons hábitos no seu filho. E aí sim ele vai colaborar. Porque quando você falar assim, ó, vamos escovar os dentes, você não vai precisar fazer uma grande luta para que isso aconteça. Ele já sabe que é hora de escovar os dentes. Então toda noite, por exemplo, vocês vão escovar os dentes durante 2 anos isso. Então a partir disso, toda vez que você falar, filho, hora de escovar os dentes, vai ser muito mais fácil de você ter isso do seu filho do que se você escova. Um dia você escova, no outro dia você esquece, no outro dia, cadê a pasta? Ah, não tá aqui não, vai, dorme. No outro dia não sei o quê. Outra coisa fácil também, hora do banho. Para obter a colaboração do seu filho, o hábito é muito importante. Então, se vocês têm o hábito de tomar banho toda vez, depois das atividades da manhã, ou toda vez à tardinha, quando você falar a hora do banho, o cérebro já posiciona é a hora do banho. E daí é muito bom para você ter a colaboração do seu filho, você ter boas deixas. O que é isso? Boas deixas é assim, quando a gente cria um hábito, a gente tem que dar um start para aquele hábito começar. Por exemplo, toda vez que você vai malhar, você olha pro tênis ou você deixa o tênis perto e daí você olha pro tênis e fala, hora de malhar, né? A gente tem pequenas deixas assim que fazem com que a gente lembre que a gente tem que fazer determinadas coisas. Isso faz com que o nosso cérebro ative o modo daquele hábito. Então, mas depois eu falo em outro vídeo sobre hábito. Mas então, você vai fazer exatamente isso. Você vai ter uma frase determinada que você fala pro seu filho que é a hora do banho. Então já ativa no cérebro dele essa obediência, esse banho. E daí você não precisa ficar brigando com o seu filho para ele fazer. Ele vai colaborar com você porque ele já é acostumado a colaborar com você nessa hora. Já é acostumado a... Você dá o repertório pro seu filho, você ensina para ele sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado,
para que ele possa saber escolher as coisas, e não você já dá diretamente para ele a escolha, você faz com que ele entenda as escolhas e o porquê das escolhas. Junto com isso, você vai fazendo a criação de hábito. E daí, com o desenvolvimento da educação, você vai tendo um filho colaborador. Vai tendo um filho colaborador. Porque sem isso, você simplesmente vai ficar lutando para que o seu filho colabore e você vai ficar achando que o seu filho não colabora porque ele é mal educado, porque ele não tá sabendo, porque não sei o quê, porque você é uma péssima mãe. Então, tenha uma maternidade mais leve. Saiba que é um processo e que esse processo ele demora.